Eu sou o Sérgio Maroni e dessa vez eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar de masculinidade tóxica? Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre o que é ou não é coisa de macho, ou o que é ou não é coisa de homem. Mas e quando essas regrinhas passam do limite do aceitável? Nós vamos falar disso e refletir sobre essas e outras questões nesse vídeo. Então vamos lá. Todo homem mesmo, desde pequeno é ensinado certas regrinhas de comportamento, coisas que pode ou não pode fazer, como deve ou não deve agir. Aprende sobre coisas que são ou não são coisas de macho. E essa lista, gente, podia dar um vídeo de 1 hora de duração, mas só para ilustrar, eu vou dar alguns exemplos que eu sei enquanto homem, que todo cara já ouviu. Homem que é homem não chora. Cozinha? Isso não é lugar de homem. Abraçar, beijar, ser carinhoso com outros homens, isso não é coisa de macho, rapaz. Hein? Cuidar do visual, ser vaidoso. Essas coisas não são coisa de homem. Homem que é homem tem que gostar de esporte, tem que entender de esporte. Homem tem que saber brigar, tem que se virar, tem que saber se defender. Homem que é homem não recusa sexo. Com mulher, claro. O homem é que tem que ser o dono da casa, tem que poder bancar. Homem que é homem não faz teatro, não é artista. Homem que é homem não fala de sentimento, das emoções, não gosta de DR. Isso não é coisa de macho. Isso foram só 10 exemplos. Vocês podem imaginar que dentro desses exemplos tem muito mais regrinhas malucas, muito mais exigências. Além de ser ultrapassado, porque são regras machistas, e a gente está cansado de saber que homens e mulheres merecem os mesmos direitos, liberdades, respeitos e tudo mais, tem um ponto importante para a gente refletir sobre isso. Todas as ideias do que não é masculino são ideias que a gente associa à feminilidade. Ou seja, a gente coloca que o homem não pode ter um lado sensível, mais doce, acolhedor, caseiro, artístico. Não pode porque tudo isso está ligado ao que é tradicionalmente feminino. Ou, pior, quando rola a homofobia, ao que é gay. Como se a sexualidade do cara tivesse um papel decisivo para ele ser ou não reconhecido como homem. Não é estranho que para que ele se sinta homem, ele precisa o tempo inteiro se lembrar que ele é diferente da mulher? Sendo que quantas mulheres também gostam de esporte, gostam bastante de sexo, de ganhar dinheiro, sustentam suas famílias, bancam suas casas. Por isso elas são menos mulheres, menos femininas? Vamos pensar junto. Se um cara chorar, isso faria dele menos homem? Ou como é que o cara vai, sei lá, cortar cebola se não pode chorar? Viver com essa cabeça fechada, esses papos, hoje em dia, isso é ridículo. Eu sou o Sérgio Maroni e dessa vez eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar de masculinidade tóxica? Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre o que é ou não é coisa de macho, ou o que é ou não é coisa de homem. Mas e quando essas regrinhas passam do limite do aceitável? Nós vamos falar disso e refletir sobre essas e outras questões nesse vídeo. Então vamos lá. Todo homem mesmo, desde pequeno é ensinado certas regrinhas de comportamento, coisas que pode ou não pode fazer, como deve ou não deve agir. Aprende sobre coisas que são ou não são coisas de macho. E essa lista, gente, podia dar um vídeo de 1 hora de duração, mas só para ilustrar, eu vou dar alguns exemplos que eu sei enquanto homem, que todo cara já ouviu. Homem que é homem não chora. Cozinha? Isso não é lugar de homem. Abraçar, beijar, ser carinhoso com outros homens, isso não é coisa de macho, rapaz. Hein? Cuidar do visual, ser vaidoso. Essas coisas não são coisa de homem. Homem que é homem tem que gostar de esporte, tem que entender de esporte. Homem tem que saber brigar, tem que se virar, tem que saber se defender. Homem que é homem não recusa sexo. Com mulher, claro. O homem é que tem que ser o dono da casa, tem que poder bancar. Homem que é homem não faz teatro, não é artista. Homem que é homem não fala de sentimento, das emoções, não gosta de DR. Isso não é coisa de macho. Isso foram só 10 exemplos. Vocês podem imaginar que dentro desses exemplos tem muito mais regrinhas malucas, muito mais exigências. Além de ser ultrapassado, porque são regras machistas, e a gente está cansado de saber que homens e mulheres
merecem os mesmos direitos, liberdades, respeitos e tudo mais. Tem um ponto importante para a gente refletir sobre isso. Todas as ideias do que não é masculino são ideias que a gente associa à feminilidade. Ou seja, a gente coloca que o homem não pode ter um lado sensível, mais doce, acolhedor, caseiro, artístico. Não pode porque tudo isso está ligado ao que é tradicionalmente feminino. Ou, pior, quando rola a homofobia, ao que é gay. Como se a sexualidade do cara tivesse um papel decisivo para ele ser ou não reconhecido como homem. Não é estranho que para que ele se sinta homem, ele precisa o tempo inteiro se lembrar que ele é diferente da mulher? Sendo que quantas mulheres também gostam de esporte, gostam bastante de sexo, de ganhar dinheiro, sustentam suas famílias, bancam suas casas. Por isso elas são menos mulheres, menos femininas? Vamos pensar junto. Se um cara chorar, isso faria dele menos homem? Pô, como é que o cara vai, sei lá, cortar cebola se não pode chorar? Viver com essa cabeça fechada, esses papos, hoje em dia, isso é ridículo.